Oi gente, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as amarras ocultas, os nós que a gente traz, que atuam de forma inconsciente, que me impedem verdadeiramente de me livrar de uma carga emocional, de me livrar de um determinado problema, de resolver a minha situação que eu tanto falo para A, B ou C, que é o meu problema principal. Então, a amarra oculta, dificuldades ocultas, nós ocultos, são todos aqueles problemas mais arcaicos, que estão mais inconscientes. Eu não falo sobre eles. Então, se eu vou à terapia, ou se eu converso com uma amiga, ou se eu estou na minha confabulação mental, eu penso que o meu problema maior hoje é a falta de dinheiro, é a minha relação com a minha mãe, é o meu problema com o meu marido, a minha dificuldade de ser ouvida pelo meu marido, enfim, de encontrar um lugar no mercado de trabalho, um lugar ao sol. Então falo que todos esses são os meus grandes problemas e que eu gostaria de resolver isso aqui para eu me sentir bem e feliz. Só que, no fundo, esses problemas surgem como uma proteção. É a forma que eu encontro, que o meu inconsciente encontra de me proteger de uma dor oculta, de uma dor emocional que está lá nas profundezas. Então, tudo isso aqui, que é o aparente, que é o manifesto, protege a gente da dor principal, daquela dor que está lá, daquele primeiro conflito, daquele primeiro evento, daquele primeiro trauma, que me traz realmente uma grande bagagem emocional, uma grande dor oculta, uma grande dor manifesta. Então, se você quer resolver as suas situações, comece a olhar para essas amarras ocultas. Por quê? Aí você vai falar, Érica, mas se é inconsciente, como eu vou olhar? No fundo, a gente sempre sabe. Sabe aquele tema, aquela conversa difícil, que eu sei que em algum momento da minha vida eu vou precisar ter? Às vezes essa conversa difícil é comigo, não é com ninguém, é com o outro. Sabe aquela situação que eu passei, que foi muito dolorosa, onde eu me senti extremamente impotente, eu me senti sozinha, eu senti que ninguém poderia compreender o tamanho da dor que eu estava sentindo, portanto eu guardei aquilo a 7 chaves e aquilo continuou guardado. E às vezes, ou ao longo do tempo, eu passei achando, dizendo para mim mesma, para um lado meu, que aquilo ali estava resolvido, mas uma vozinha dizia, diz, não está. Então, a gente no fundo tem, porque acontece com a gente, é a nossa história, somos nós, a gente tem noção. Se de fato meu problema é casa, cachorro, apartamento, meu marido, minha dificuldade no trabalho, a gente sabe se esse é o problema maior ou se não, tem algo ali que é um pouco mais profundo, um pouco mais difícil, um pouco mais doloroso. Então tem um exercício que eu passo para os meus clientes, onde elas fazem uma linha do tempo e nessa linha do tempo elas têm os marcos de acontecimentos negativos que foram ressignificados e tem um determinado ponto ali na linha do tempo onde elas colocam uma cruzinha que é um sepultamento. É um tema que, embora esteja semi-enterrado, ainda precisa ser trabalhado, porém ainda não tenho condições de olhar para isso. Então quase todas as pessoas passam por isso e isso se tornam as amarras ocultas. A gente cedo ou tarde precisa olhar. Então às vezes alguém vem constelar ou vem fazer uma psicoterapia e diz que está passando por um grande problema lá com o marido e a situação da relação deles não flui, é difícil, é morosa e tal. E aí quando a gente coloca os filhos, né, pede para a pessoa colocar os filhos para representar a dinâmica familiar como um todo, a gente vê que aqueles filhos estão passando por um grande sofrimento. E aí, como a gente numa constelação vê o que é essencial, não que a pessoa veio para trabalhar, mas veio para ver o que a consciência dela quer, mas aquilo que é essencial para ela, a gente clarifica, olha, tá acontecendo isso aqui com seu filho, você já parou para ver isso? E a pessoa, não é possível, ou nega, muitas das vezes nega e volta para a situação dela, na relação dela afetiva, que é uma forma de se esquivar para o que realmente dói, para o que realmente é complexo, para o que realmente ela não dá conta. Porém, ela precisa dar conta por quê? Porque aquela criança ali precisa do cuidado dela. E a nossa função enquanto terapeuta é clarificar isso. Então, esse exemplo que eu estou dando fala dos filhos, quando alguém tem as suas amarras ocultas e essas amarras ocultas estão, de alguma maneira, atingindo os filhos. E é preciso que seja olhado e trabalhado isso e a gente precisa clarificar isso também para o cliente. Mas as amarras ocultas, elas podem acontecer com pessoas que não têm filho, ou não diretamente envolvendo o filho, mas a própria história. Então eu passei por uma situação de
algum tipo de abuso, algum tipo de violência psicológica, eu guardei aquilo. Ou uma determinada situação que aconteceu na minha família, a gente se calou e aquilo ali nos deixou uma marca de humilhação, de dor, de sofrimento muito grande. Então, qual é a sua amarra oculta? O foco do vídeo, a intenção desse vídeo é que você se pergunte qual é a sua amarra oculta. Tirando os problemas com casa, carro, apartamento, marido, trabalho, o que está pegando? O que acontece ainda dentro de você que você sabe que não está resolvido e que precisa ser trabalhado? Procure, agora que a gente está começando o ano 2020, 2021, passamos por um ano de muita provação, de muita experiência, de muita expectativa, de muitas transformações em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Que esse ano de 2021 você possa se voltar realmente para aquilo que é essencial, que é mais importante. E para que eu realmente faça da minha vida, faça do meu ano, um ano que valeu a pena, o melhor ano da minha vida. E o melhor ano da nossa vida é todo ano que a gente está vivo, né? Por si só, independente do que eu realize em termos materiais, o fato de estar vivo já faz com que esse ano seja um ano maravilhoso. Porém, se você quer fazer diferente, comece pelo essencial, que é você, a obra de dentro para fora. Comece a trabalhar aquilo que dói, os pontos nevrálgicos, as situações que eu não quero olhar, as conversas que eu não quero ter, as frestas, as portas que eu não quero fechar, porque eu sinto que eu ainda não consigo. Será que você não consegue? Será realmente que você não consegue? Olhe para você, olhe o quanto você caminhou, aonde você chegou. Se você acha que você não tem força ainda para isso, volta 3 casas e olha lá atrás. O fato de você estar aqui, apesar do que já passou, já é uma informação de sucesso, de vitória em você, que você consegue. Então, comece de dentro, comece a fazer a obra dentro de casa, comece a fazer dentro de si a transformação, a reformulação que você precisa fazer. E isso é olhando exatamente para os pontos ocultos, para aquilo que eu não falo, para aquilo que eu praticamente não penso, para aquilo que nem na terapia eu penso, eu pensei em falar, ou nunca falei, ou se falei, logo tirei o assunto de cena e guardei dentro de mim. Olhe para as suas sombras, olhe para o seu quartinho escuro e resolva. Resolva essas amarras ocultas, identifique-as. Eu preciso identificar o que está oculto. Que nó oculto é esse que me prende? Porque quando você conseguir compreender qual é esse nó, olhar para esse nó, olhar para a dor que você guardou, que você ocultou, permitir que isso saia, permitir que isso exista e que faça parte do seu passado e não do seu presente, o que está aqui aparentemente como problema principal tende a perder força e a sumir, ok? Então a minha dica é essa: identifica essas amarras ocultas, acolha essas situações, acolha esses nós, essas dificuldades, acolha essa dor guardada, essa mágoa, se permita curar o que ainda está ferido e não cicatrizado dentro de você. Somente assim os outros problemas perderão força e aí você poderá realmente realizar coisas novas na tua vida e se sentir melhor. Então, se você gostou desse vídeo, se curte, se inscreva no canal para receber mais dicas, exercícios. Eu vou estar postando meditações também para vocês fazerem exercícios. E compartilhe com quem possa se beneficiar também. Até o nosso próximo vídeo.